Vou gravar um pequeno vídeo sobre o que eu gostaria que fosse falado na atividade 1. Seria mais ou menos um vídeo de resposta, apesar de que a resposta não é absoluta, né? Então vamos lá. Atividade 1 você tem um caso de um paciente de 78 anos com baixa da visão e olho esquerdo. Essa é a única informação que a atividade nos traz. E aí já começa com a retinografia. Tá? Então, quando a gente olha uma retinografia, o que que a gente tem que fazer? Uma olhada geral primeiro, né? Nervo, vasos sanguíneos e a retina, e procurar alguma coisa que nos chama atenção. Nesse caso, o que nos chama atenção é essa área mais central, até aumentar aqui um pouco para a gente poder ver, em que você tem um realce da circulação da coroide. Então a gente vê mais facilmente a circulação da coroide na área foveal. Veja que é possível ver a circulação da coroide por transparência toda a retina, mas nessa área central ela está realçada, como se estivesse faltando alguma coisa aqui e a gente pudesse ver por transparência. Além disso, também é possível ver pequenos pontos hemorrágicos nessas áreas e drusas que estão acima do nosso objeto de estudo principal, certo? Um outro realce, a gente consegue ver melhor essa área que a gente tem essa melhor percepção dos vasos da coroide. É possível também, na fotografia em aneritra, perceber também essa área com um realce ainda maior. Então fica mais fácil da gente ver essa diferença de percepção dos vasos da coroide na região foveal, nas fotos e aneritra. E também salienta os pontos hemorrágicos. Lembrando que toda foto e aneritra a gente tem uma melhor percepção das lesões vasculares, ok? Bom, no OCT, a gente tem na mesma área em que a gente tem a melhor percepção dos vasos da coroide, a gente tem uma visualização da coroide como se ela fosse mais densa. O sinal, né, a reflectividade da coroide nessa área está maior. Isso não significa que a coroide está mais densa nessa área, mas sim que a gente consegue ver de uma maneira melhor. Esse realce, né, que a gente vê, a gente tem uma ideia de que a coroide está diferente aqui do que aqui. Não está, tá? A gente só está vendo ela com maior facilidade. Da mesma forma que se eu tivesse um vidro fosco tampando aqui, e aí eu vi essa imagem mais escura, e nessa área esse vidro fosse transparente ou não houvesse o vidro, ok? Em maior aumento, a gente consegue nitidamente perceber que nessa área o sinal da coroide está aumentado, ok? Bom, analisando o OCT, a gente percebe na imagem infravermelho de que você tem essa área toda, uma maior refletividade, tá? Que corresponde justamente ao aumento do sinal das áreas subfoveais. Tá? Veja que não tem uma membrana neovascular, não tem exudação, não tem nada disso aqui, apenas um aumento do sinal. E a ideia é descrever os achados da retinografia e do OCT e aventar uma hipótese diagnóstica. Bom, a lesão que tem esse padrão no OCT é justamente a atrofia geográfica, na qual você tem uma perda do epitélio pigmentado. Veja que aqui tem um sinal do epitélio pigmentado, e aqui esse sinal se confunde com a própria coroide e volta a ter o sinal do epitélio pigmentado aqui nesse lado. Tá? Então, esse aumento da reflectividade aqui, o aumento da percepção dos vasos da coroide na retinografia aneritra e na retinografia colorida, nos fazem pensar num caso de degeneração macular relacionada à idade, forma seca ou atrofia geográfica. Né? Não é como algumas pessoas comentaram, não é uma degeneração úmida, só pelo fato de ter aquelas manchinhas de sangue. Por acaso, esse paciente também é diabético, aquelas manchinhas de sangue correspondem a uma retinopatia diabética.
Tá? Então não tem nada a ver, por acaso esse paciente tem duas doenças, duas comorbidades. Mas o quadro da retinografia e o quadro do ACT são justamente um quadro de atrofia geográfica, ok? Tá bom? Um forte abraço a todos.